E a gente viu como já, enfim, tem essa sintonia, né? Como é que você começou a enxergar, eu acredito que tenha mudado um pouquinho a forma, né, de olhar essa parte dos materiais, do revestimento. Você esteve conosco durante a semana lá no stand. Uhum. Como é que foi, assim, para ti, Atala, nesse momento, conhecer mais de perto esse universo? Acho que tem 2 momentos divertidos para a gente pensar. Primeiro é quando você, profissional de cozinha, te convidam para falar de revestimento. E a primeira coisa que vem é um medo. Assim, não, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso, a minha expertise é outra. Mas o medo também pode ser uma oportunidade. Eu resolvi olhar isso como um desafio e fui tentar olhar o que era Porto Belo de verdade. Aí eu fui entender outras coisas. Eu até então via a possibilidade de aplicar numa parede ou num piso um revestimento. E aí entendi que não. Vai muito mais além, que dá para fazer uma cozinha. E aí o que passa, o medo vira fascínio, né? Aí, antes de sentar com vocês, eu já estava trabalhando na ideia de falar, pô, então dá para fazer tal coisa, a cozinha tem que ser assim. E aí todos os conceitos, as coisas que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco para vocês. A tua trajetória, Alex, querendo ou não, é muito parecida com o que a gente também está trilhando, assim. Se fala muito de sustentabilidade, Sim. você fala muito de inovação, a sua cozinha é extremamente inovadora, você tem querendo ou não, você é um baita de um designer. Você tem muita proximidade já com esse universo da arquitetura, você é um super amigo de um grandíssimo, enorme Rui Otaki. Sim. Você teve uma proximidade com ele super visceral, assim, né? Acho que uma coisa super bacana. Eu me emocionei você contando a história, depois eu vou contar a história pro Rodrigo, me emociono de novo. E sei, inclusive, que ele te ajudava a desenhar os pratos, né? Então, querendo ou não, são temas super próximos, né? Sim. Na Porto Belo a gente fala de inovação, design e sustentabilidade. Você fala sobre o quê? Eu falo mais ou menos a mesma coisa, mas eu dou sabor para isso. Perfeito. A gente tem esses pontos convergentes, esses pontos comuns. Eu sempre, quando vou falar de inovação, eu gosto de fazer um preâmbulo e falar de criatividade. Né? Criatividade não é fazer o que nunca ninguém fez. O que nunca ninguém fez é invenção. Uhum. Criatividade é um exercício de liberdade sobre bases estabelecidas. É fazer o que todo mundo faz de um jeito que ninguém espera. Uhum. Esse é o grande desafio. Uhum. O que é, então, inovação? Inovação é criatividade com utilidade. Eu sempre conto essa história e vou repetir mais uma vez hoje, que todo mundo conhece o Batman. O Batman é um desenho dos anos 50. Ele é velho. O Batman já tinha um telefone celular. A ideia do telefone celular já existia, já era um fascínio humano. Nos anos 80 acontece na minha vida o que eu me sentia no desenho dos Jetsons, futurístico, que foi ver uma máquina de fax. Fax era espetacular. Fax era uma coisa dos Jetsons. Passam-se 40 anos, né, dos anos 80 para agora, 40 e poucos anos. Qual é a maior inovação? O fax ou o telefone celular. Se inovação é criatividade com utilidade, a antiga ideia do celular que todos nós temos é muito mais inovadora do que o fax que caiu em desuso, ainda que espetacular fosse. Sim. Então eu sempre penso na hora de cozinhar, de criar, de trabalhar, de construir sabor ou forma. Assim, eu tenho que buscar inovação. Eu tenho que fazer coisas que se apliquem à vida das pessoas. Não adianta fazer receitas ou cozinhas que ninguém consegue cozinhar. Eu tenho que fazer coisas que eu vou executar, que eu vou dividir, que eu vou publicar e que isso vai ser replicado naturalmente, inspiracionalmente pelas pessoas. Esse é o grande gol. Uma coisa que chama muito a atenção, eu e o Edu, a gente teve a oportunidade de estar junto contigo no Dom, e depois a gente veio pensando na experiência, né? E foi até naquele dia em seguida a gente veio gravar um podcast com a Patrícia da Doma, que esteve conosco lá. E o tema experiência não saiu da nossa cabeça, assim. Então, você falou em sabor, mas
experiência que você proporciona para quem está lá, para quem tem, enfim, o prazer de ir, de conhecer o ambiente que você preparou, né? Vai muito além da experiência com a comida, porque é todo um ambiente. Então, assim, como que você concebe isso, né? Como que passa pela tua cabeça? Isso começou lá atrás da minha vida. Eu tive uma formação europeia de cozinha francesa e italiana, fundamentalmente. E um dia um chefe francês, o Henrique Jacquin, meu amigo querido, olhou para minha cara, a gente garoto, olhou para minha cara e falou: Alex, você nunca vai fazer cozinha francesa tão bem quanto eu. Vai fazer cozinha brasileira. E o que parecia uma agressividade, talvez em primeiro momento até tomei aquilo quase como uma ofensa, me deu pelo menos a gana de falar: não, então eu vou fazer melhor que você. Me fez entender que executar uma receita não é difícil. Eu posso sim executar uma receita francesa, italiana, japonesa, de qualquer lugar do mundo, mas eu nunca vou conseguir compor uma experiência francesa, japonesa, tão bem quanto eu posso fazer brasileira. E aí eu comecei essa certeza de que ninguém podia fazer cozinha brasileira melhor do que eu. E não porque eu cozinho melhor que as pessoas, porque o Brasil está dentro de mim, na minha vida. Então, quando você vai ao Dom, a experiência é muito maior do que você está colocando na boca. A música que toca é brasileira. Os designs, a arquitetura, a ambientação, a louça, tudo é Brasil. E quando a gente fala de Brasil, existe um drive na cabeça da gente em pensar num Brasil folclórico. Samba, carnaval, coqueirinho, praia. E a gente esquece de um Brasil atual, modernista ou contemporâneo, potente, elegante, chique. E o que eu quero trazer para as pessoas são, muitas vezes, o contraste dessas duas coisas. De um lado, botar uma formiga, que eu aprendi a comer com os índios baniuas, e do outro lado, colocar uma preparação super técnica ou super tecnológica, conflitando com isso, mas vencendo a barreira do exótico e transcendendo a barreira do prazer.